Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, hoje falando especialmente do lançamento do e-book Vamos Ficar Bem, mais bônus de frases inéditas, em formato Kindle Amazon, e a gente vai deixar o link aqui pertinho para você poder acessar e saber mais e adquirir, se você quiser. Mas hoje a gente trouxe um tema muito especial, em que Calunga diz o seguinte: cada um é um. E veja só, a gente está aqui num livro que se chama Vamos Ficar Bem, tá? E desse ficar bem, né, que é mais amplo, a gente vai entrando em algumas lições que vão explicando formas da gente entender a vida e da gente ficar bem. E uma dessas formas é essa, é entender e viver sabendo que cada um é um, tá certo? Veja só, cada um pensa e sente diferente, reage diferente, faz as coisas do seu jeito. Achar que todo mundo tem que pensar e sentir de um jeito só é criancice. O marido que quer que a mulher pense como ele, haja como ele acha que deve agir, é criança. A mulher que acha que vai poder se amoldar ao jeito do marido pensar e querer, é criança. A pessoa que quer de todo jeito pertencer a um grupo e adota costumes do grupo para se sentir enturmada é criança. E nessa questão de pertencimento e de sermos nós mesmos, eu comecei a levar esses raciocínios para a questão da mediunidade, tá? Que nem sempre a gente tem oportunidade de pensar um pouco sobre isso, sobre a forma como nós encaramos a mediunidade, né? No comum, né? No senso comum, a gente tem médiuns que são conhecidos, médiuns que são verdadeiros ícones, né? E que muitos tomam por modelos, né? Que certamente são pessoas respeitáveis dentro da sua tarefa mediúnica na Terra, mas a tarefa mediúnica de cada um é diferente, tá certo? Então não adianta a gente querer se espelhar ou querer imitar, né? Médiuns que a gente admira, sem a gente entender como é que a gente é. Cada um é um, cada mediunidade é uma, sabe? Cada exercício mediúnico é um, cada momento de reunião ou de passividade ou de psicografia é um. Então vamos parar de querer colocar as coisas em caixinhas e padrões e vamos buscar nos entender melhor como é que nós somos, né? E aí, nesse caso, os médiuns que nós admiramos, sejam os escritores, sejam aqueles da casa que nós frequentamos, sejam aqueles autores de livros que nós lemos, esses médiuns eles vão se tornar para nós, sim, inspirações, tá? Eles recebem de nós o respeito e o carinho, porém, no trato da mediunidade, cada qual lida com a sua, tá? E faz escolhas, tá? Veja só, normalmente é muito comum a gente ser médium dentro de um grupo. Isso tem vantagens. Se é um grupo equilibrado, é um grupo que estuda, é um grupo atualizado, né? Com as coisas que tem a ver com a prática mediúnica, isso faz todos crescerem. Todo mundo estuda, todo mundo dialoga, todo mundo tira dúvidas uns com os outros, né? Todo mundo vai buscar referências quando acredita que não possui, né? Então, é um modo de crescimento coletivo, tá? Agora, essa função do grupo é uma função de pessoas conscientes, discutindo, aprendendo, concordando, discordando e evoluindo, tá? Não é aquela visão mais antiga, às vezes, que fica que parece que as pessoas do grupo têm que fiscalizar umas às outras, ou têm que tomar conta da mediunidade umas das outras. Não, a gente tem uma atenção, a gente tem uma consideração, a gente observa, né, o que está acontecendo com cada pessoa no grupo,
A gente pode, às vezes, sentir que alguma coisa não está bem com um companheiro ou com uma companheira, não é? E a gente pode conversar sobre isso, a gente pode se propor a ajudar, se for o caso, né? Perguntar se tem alguma coisa, se existe algum problema que está alterando, né, a sua participação no grupo, né? Com amizade, com igualdade, ninguém é chefe de ninguém, ninguém é fiscal de ninguém, tá? Porque é assim que a gente cresce juntos, né? Todo mundo tem algo a aprender quando está num grupo mediúnico, e não é só com as comunicações. Na doutrina espírita, a gente aprende a exercitar uma fé raciocinada. Quer dizer que é uma fé que não é absoluta, é uma fé que existe enquanto a razão concorda, a razão permite, não é? Então, se as pessoas, por exemplo, começam a fazer coisas que não fazem sentido, coisas irracionais, que a gente sabe que, de acordo com a doutrina, não fazem parte do exercício, é muito importante que a gente também dialogue, tá? Não precisa discutir, não precisa brigar, não precisa sair do grupo, mas a gente precisa dialogar das coisas que estão acontecendo, do porquê delas estarem acontecendo, se isso está bom para todos, se isso não está bem, né? Se precisa de mudança, ou se isso faz sentido, né? Às vezes a gente acaba entendendo que aquilo faz algum sentido, né? Então é assim que funciona a fé raciocinada. Ela funciona com independência, tá? Então não tem um chefe num grupo, não tem alguém que define, determina, vamos fazer assim ou não vamos fazer assim. Tudo vem de um conjunto de vontades que resolve alguma coisa. Olha, eu concordo com isso, mas não gostaria que fosse assim. Olha, eu acho bacana, mas como uma experiência, depois a gente reavalia. Tudo isso são formas adultas e coerentes de lidar, né, com as questões do dia a dia da mediunidade. E eu até tenho uma frase aqui que eu escrevi outro dia que eu acabei anotando para deixar com vocês, para a gente depois pensar mais, que é o seguinte, né? Sendo espírita ou não, mas pense sobre essa frase. O espírita é um espiritualista que pensa com liberdade, usa conhecimento e razão para se autodirigir. Então veja só, o espírita é um espiritualista, né? Ele tem uma concepção da vida que considera os espíritos, as interferências, considera a ajuda espiritual, essa nossa interação, tá? E nesse sentido ele é um espiritualista e mas ele pensa com liberdade, ele não está atrelado a ninguém, ele é independente nesse seu raciocínio, nessa sua forma de agir, e ele usa o conhecimento, porque é lógico, né, que dentro desse grupo ele há de estudar também, né, porque o grupo não é só prática, é estudo também, e ele usa o raciocínio, a razão iluminada por esse conhecimento, pelas boas intuições dos amigos espirituais, para se dirigir. Tá certo? E é desse jeito bacana que cada um é um, como diz o Calunga aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um grande beijo. Muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.